Oi, família. Espero que todos estejam bem. Eu recém terminei o curso de 10 dias do Vipassana e eu queria compartilhar com vocês um pouco do aprendizado que eu tive lá, que foi, para mim, o melhor curso do funcionamento da mente, esse curso Vipassana. Então, basicamente, ele ensina que o nosso corpo se relaciona com o mundo através de 6 portas, que são os nossos 5 sentidos e mais o pensamento. Então, o pensamento é uma capacidade humana, exclusivamente humana. Nenhum dos outros animais tem essa capacidade de pensar. Então, eles não se relacionam com o mundo da mesma forma que nós, humanos. Né? E todo o aprendizado que a gente tem na vida, ele se dá por conta das sensações que o corpo interpreta a partir dessa relação com os 6 sentidos, né? E é a partir disso a gente tem os aprendizados, cria conceitos, cria toda a nossa gama intelectual a partir dessas sensações. E aí, essa teoria do professor, o nome dele? Goenka, o nome desse indiano. Na verdade, ele não é indiano, ele é da Birmânia. Mas ele difundiu esse curso lá na Índia. E ele fala que a partir dessas sensações a gente cria 2 tipos de reação da nossa mente, né? Que ele não fala em mente do ego, mas foi a forma como eu interpretei, assim. E a mente do ego tem 2 reações para cada sensação que ela interpreta, né? Que é a sensação de apego ou de repulsa. E essas sensações é que geram toda a forma de conceito, tudo que a gente cria para ter um padrão intelectual. Né? Então, por exemplo, se pegar uma criancinha de 3 anos e der um brócolis para ele, um exemplo, tá? Dá um brócolis para a criança com 3 anos, aí ele vai botar na boca, vai sentir o gosto, aquele gosto vai remeter a alguma sensação, que pela experiência que ele já tem comendo, desde o leite materno e alguns alimentos com sabores mais neutros, assim, quando ele provar aquele gosto do brócolis, talvez ele tenha uma reação de não gostar. E é simplesmente uma sensação, ele vai provar aquilo e vai dizer, não gostei disso. Aí a mãe dele vai ter uma reação a essa ação, essa coisa que ele falou. E então, por exemplo, se ela disser para ele assim, come isso aí, isso é coisa de criança não gostar de brócolis. Ele vai assimilar na cabeça dele algum aprendizado em cima daquela reação que ele teve com aquela sensação. Ele vai associar aquela sensação a essa relação de ser criança. Aí vamos supor que dali alguns meses ou um ano a mãe cozinha brócolis de novo e ela dá para a criança provar. E esse brócolis é um pouquinho melhor. Vamos supor que ela cozinhou bem ele, botou um pouquinho mais de sal, cozinhou ele para ficar maciozinho por dentro. Aí ele botou na boca, provou a textura, sentiu o paladar, gostou e teve uma sensação agradável e comentou: "Que bom, gostei disso". Essa sensação que ele teve e essa expressão que ele fez vai gerar uma reação na mãe dele. E aí, se ela vier e abraçar ele e dizer, ai, que lindo, agora tu é um adulto, olha só que homenzinho, gostando de brócolis. Muito bom. Aí aquele abraço dela vai gerar uma sensação nele, que vai ser muito agradável. E essa criança pode associar essas sensações de gostar de brócolis, e aí eu expresso isso para minha mãe, e aí ela me abraça. E esse abraço, que é outro contato sensorial, vai gerar uma outra sensação que vai ser muito agradável. E aí ele vai gostar tanto dessa sensação que ele vai se apegar a ela. Ele vai se apegar a essa sensação. Quando ele se apegou a essa sensação, ele vai mudar o comportamento dele em função dessa, para ter essa sensação de novo. Então, se dali a um mês a mãe dele cozinhou um brócolis que estava estragado na geladeira. E aí deu para ele comer.
Aí ele botou na boca, sentiu aquele gostinho de podre dentro do brócolis e aquele gosto ruim na boca, e engoliu, tendo a sensação de que é terrível. Mas daí ele olhou para a mãe dele e aí a mente dele lembrou daquela sensação do abraço. E aí naquele momento ele diz: "Nossa, mãe, tá muito gostoso, muito bom ter brócolis." Ela vem e abraça ele de novo, dizendo: "Ai, que lindo, tu gostou, que lindo, vem cá, me dá um abraço." E ela abraça ele de novo. Nesse momento, ele matou a personalidade dele. Nesse sentido. Ele tornou a vontade de dar prazer, de sentir prazer com a mãe dele, do abraço, mais valioso do que o sentimento original que ele estava sentindo, com a sensação primordial que ele estava sentindo, né? E a partir desse momento, ele vai construir os conceitos dele, talvez, né, nesse exemplo, vai construir os conceitos dele em cima dessa sensação de que a sensação que ele sente não é tão importante ser honesto e dizer: não gostei, esse aqui não tá tão bom como o outro. Não gostei desse, tá com gosto ruim. Ele não vai ser honesto o suficiente para dizer isso, porque o que ele tá apegado à sensação com a mãe dele. Então essa sensação que ele tá pretendendo ter com a mãe dele, ele precisa agradar ela, então ele precisa dizer que gostou do brócolis, mesmo que ele não tenha gostado. E ela vai vir abraçar ele, e aí ele vai criar esse comportamento padrão na mente dele, quando ele for adulto. Então ele vai sempre botar de lado a honestidade de observar a sensação para fazer alguma coisa a mais, para ter algum outro resultado que ele vai considerar ser benéfico, né? E isso, na verdade, é muito prejudicial, porque esse comportamento padrão, ele vai ficar alojado como um condicionamento físico, no músculo, em alguma parte do corpo. E quando ele se colocar nessa situação, ele vai ter esse comportamento pronto para sempre dar esse prazer para a mãe dele. Ele nunca vai ser honesto o suficiente para dizer: não, esse brócolis não tá bom. O outro tava bom, mas esse não tá bom. Eu senti, essa sensação que eu tive foi de que não tá bom, dessa vez. Ser honesto e tentar resolver, por exemplo. Claro que nesse exemplo a mãe dele também não observa as sensações, né? É um ciclo, né? Mas nesse caso nem a mãe nem a criança, né? Mas é só para entender como o processo da mente funciona. E a partir desse momento, então, ele vai criar os comportamentos na vida dele através desses contratos que ele vai criando. Ele criou um contrato, então, com a mãe dele, de que ele vai gostar das coisas que ela fizer e daí ela vai poder abraçar ele. E quando ele tiver esse abraço, ele vai se sentir realizado, ele vai se sentir bem, vai sentir a sensação de estar sendo, né, acolhido de alguma forma. Então, essa é a forma como o cérebro funciona. E ao contrário também, né? Essa é a forma como o cérebro tem o apego, e o contrário é a outra moeda, a outra face da mesma moeda, né? Então, se, por exemplo, a mãe não gosta de brócolis e a criança prova o brócolis e gosta, mas quer agradar a mãe, né? Ele pode dizer que não gosta do brócolis e ele passa a desenvolver uma aversão ao brócolis, mesmo que ele tenha gostado, mesmo que ele tenha provado: isso é gostoso, mas a minha mãe não gosta, então eu não vou gostar também. E a partir daquele momento ele genuinamente passa a não gostar de brócolis, mas ele não observa a sensação, ele simplesmente observa o fator que vai ser importante para ele, e nesse momento ele mata a personalidade dele, né? E essa meditação, ela é basicamente para observar esse estoque de informação, de Shankara, que eles chamam, que são esses traumas e condicionamentos que a gente vai acumulando ao longo da vida, que é o que nos deixa apegado ao círculo, à roda de samsara, né? Que nos faz ter que nascer de novo, ter que reencarnar, tem que morrer, tem que reencarnar de novo. São essas sensações no corpo físico. Então, quando tu começa a observar elas, fecha o olho, começa a respirar, e tu vai começar a sentir essa energia que o corpo tem, porque os átomos e as moléculas do corpo nunca param. Se tu ficar concentrado um tempo, tu vai sentir que
em todo momento, pelo corpo inteiro, teus átomos e tuas moléculas estão se mexendo. E a energia tá vindo. Tu sente um choque, tu sente... Sabe quando bota aquelas pozinho é uma balinha que tinha quando a gente era pequeno. É um pozinho que tu bota na língua, ele fica criptando assim na língua. Essa sensação que fica na língua é onde a gente tem pelo corpo inteiro. A todo momento, assim, pelo corpo todo, tu tá sentindo energia fluindo, tá sentindo um tremorzinho, tá sentindo uma vibraçãozinha. E quando tu vai fazendo esse scanner, tu vai começando a intensificar a percepção em relação a esses movimentos, assim, essas sensações que o corpo tem. Uma sensação, às vezes, de calor só numa parte do corpo. Tem uma parte no peito que está quente aqui nesse canto. Né? Tem uma parte que começa a tremer, um músculo que está tremendo bem sutilmente aqui. E tu vai fazendo esse scanner. Tu começa do topo da cabeça, vai pela nuca, depois vem para frente do rosto, depois vem pelo pescoço, nos ombros, nos braços, depois vem no peito, na barriga, até a base do cóccix. Depois vai nas costas, meio das costas, a parte da bunda até o cóccix, depois toda a coxa, o joelho, a perna, o pé de um lado, depois do outro lado. Tô fazendo esse scanner de olho fechado, sentindo as sensações que estão na pele, assim. Mas antes de fazer esse exercício durante 3 dias, a gente faz aquele exercício que chama Anapana, que é só prestar atenção no ar entrando e no ar saindo, porque esse exercício também te ajuda a prestar atenção nessa área aqui do triângulo, e tu começa a perceber as sensações. E aí quando tu tá afiado, conseguindo perceber as sensações, então a gente começa a fazer esse scanner, que eles chamam, né? Scan the skin, the body, para fazer esse escaneamento no corpo, né? E aí, quando tu te coloca como observador, tu começa a perceber as sensações mais grosseiras primeiro. Tu vai sentir aquela cãibra, aquele cantinho do olho vibrando, tu vai lá, passa e sente a vibração e segue. E vai fazendo scanner. Se tu tá sentado no chão com as pernas cruzadas, é uma ótima ferramenta para tu descarregar esses sankaras, esses traumas nas pernas, porque ela começa a doer muito, assim. E aí, às vezes, tu tem que te mexer, assim, levantar, sair pra dar uma caminhada. E aí, tu senta de novo. Aí, de repente, só uma parte da perna, ou só um dedo, ou só um pedaço da coxa, ou só a canela começa a doer, ou começa a pulsar, começa a esquentar. E tu vai só percebendo as sensações, observando. E aí, eles falam muito em equanimidade. Quando tu é equânime observando as sensações, é quando tu consegue te livrar dela, né? Te livrar nesse sentido de limpar esse trauma, limpar esse condicionamento, né? E tu começa a fazer esse scanner e algumas partes do corpo tu sente que tu não sente, ela tá morta. Tu passa o scanner, por exemplo, e aí chega uma parte aqui do peito que eu não consigo sentir nada. Aí eles recomendam nessa técnica que tu pare um minutinho ali e vá lá, e, tipo, esquadrinhando a área, sentindo centímetro por centímetro. E aí quando tu sentir qualquer tipo de sensação, qualquer tipo, um suor, qualquer tipo de sensação, um arrepio, um choque, qualquer coisa mais sutil ou mais grosseira, tu continua fazendo scanner. A ideia é que não se pare de fazer o scanner, porque ele ajuda na equanimidade. Porque quando tem uma parte, por exemplo, tu começa a sentir uma dor na bochecha, e tu continua fazendo scanner, tu passa pela dor, e tu começa a perceber junto com a dor, tu consegue perceber que no pescoço tem uma vibração. E aí tu observa essa vibração. Tu não fica preso na dor que tu tá sentindo que veio do nada, né? E aí quando tu passa o scanner de novo, tu vai sempre da cabeça pra ponta do pé, da ponta do pé pro topo da cabeça. Tu vai fazendo esse ciclo, assim, né? Só que é muito devagar. Sei lá, eu levava acho que 20 minutos, meia hora pra fazer todo o scanner, assim, da ponta da cabeça, indo pela nuca, passando pelas orelhas, depois a frente do rosto, sentindo o globo ocular, as pálpebras, o nariz, o pescoço. Levava uns 20 minutos, assim, pra fazer. Ida e volta, né?
às vezes meia hora. E aí quando tu observa equânime, a sensação ela vem e vai. Ela nasce e morre. Que essa é a essência, eles chamam de anicca, que é a impermanência. Quando tu consegue observar sem reação, ela entra nesse estado de impermanência. E tu observa ela por algum tempo e ela desaparece. Pode levar mais de um dia. Teve dias que eu fiquei com uma dor específica na perna, assim, na parte do joelho até a panturrilha, só numa perna. Começou a me doer, intensificar a dor, assim, e eu levei mais de um dia observando ela, porque quando a dor é o pior sentimento, assim, para liberar, porque a gente se coloca muito reativo, a nossa mente está acostumada a reagir, esse é o procedimento da mente. E esse curso de 10 dias, ele é para justamente mudar esse comportamento padrão da mente de reação, né? Se eu sinto uma dor, a minha mente está programada para reagir instantaneamente, para acabar com essa dor. Só que quando tu começa a observar, primeiro tu observa que a dor não é tanta quanto tá parecendo, tu tá conseguindo manter a serenidade, a respiração, tu sente que o teu batimento cardíaco tá voltando, porque quando a dor começa, o batimento cardíaco começa a alterar, tu começa a respirar mais fundo, começa a vir uma pressão no ouvido da dor e tu tem que te mexer. Só que se tu reagir, tu não libera o trauma ou o condicionamento. Tu tem que estar equânime. Isso é muito verdade, funciona muito assim. E aí cada dessas sensações que tu vai eliminando do corpo, elas representam uma memória, um trauma, um condicionamento. Essa criancinha vai ter esse trauma de todas as sensações que estão envolvidas ali, onde ele teve aversão ou apego, vai estar estocado no músculo, no corpo dele de alguma forma, como essa informação da reação, para justamente preservar ele, né? Só que ao mesmo tempo que preserva, começa a sugar energia, porque o corpo precisa manter aquilo ali, então ele dá energia. E tu tem todos os conceitos sobre por que aquilo tá no músculo, por que aquilo tá estocado no corpo, né? Tu tem o conceito sobre isso, a gente só não observa. E quando tu senta para observar, às vezes vem a memória do Sankara que tu tá liberando, e às vezes não. Então às vezes tu consegue sentir nessa sensação que eu tô tendo aqui na perna, e vem na cabeça. Tu consegue conectar um pensamento aleatório que vem, tu conecta ele com a sensação. E aí, assim como o pensamento aleatório, tu vai olhar ele da mesma forma como olha a sensação. Tu não para de fazer isso. Olhar equânime. E quando tu tiver uma reação, tu respira e volta a procurar esse estado de equanimidade, para não manifestar nenhum tipo de reação à sensação, né? E aí tu vai ensinando a mente nesse processo como agir, né? E a tua mente fica muito mais afiada, porque tu passa a ficar muito mais eficiente, né? Tu conecta extremamente bem com a tua intuição. Tipo, tu tá vendo uma criança lá correr para se atirar no fogo. Tu vai agir para resolver isso muito mais rápido, porque tu tá conectado com a intuição. Então tu não vai reagir, né? Vai ser uma ação, não uma reação nesse caso, né? E a nossa relação com o mundo começa a mudar a partir dessa percepção, né? E aí eu fiquei fazendo esse exercício, assim, em alguns momentos eu senti bastante dor na perna, assim, principalmente na perna, alguns momentos na coluna, às vezes no pescoço aqui, no peito eu senti dor, às vezes no rosto, na testa eu senti aqui na bochecha, e era dor mesmo, assim, como, sei lá, como se estivessem me espremendo, assim. Mas não tinha nada, sabe? Era uma dor que brotava do nada, assim. E aí eu aprendi, porque já era o segundo curso, né? Eu aprendi a não reagir de primeira, assim. E a tentar buscar equanimidade dentro da sensação da dor, assim. Parar e observar para ver o que está acontecendo. E aí começa a vir.
às vezes vem sentimento bom. Normalmente eles falam que os sankaras que são de apego, eles vêm como sensação boa. E os sankaras que são de aversão, eles vêm como pensamento como sensação grosseira, como peso, pressão, dor, todo tipo de sensação que é desagradável, eles vêm a partir desses sankaras de aversão, né? E aí eu comecei a entender nesse processo que aquela oração do Arcanjo Miguel, que fala dos contratos que a gente que não honram o nosso bem mais elevado, né? Que nesse momento eu desfaço e quebro todos os contratos que não honram o meu bem mais elevado. Esses contratos, eles são esses sankaras, eles são esses condicionamentos que a gente deixa estocado no músculo, né? E aí me vieram 3 claros na cabeça, assim, 3 situações onde eu consegui visualizar a sensação, manter a equanimidade, e aí me abriu uma tela na cabeça, assim, com 3 cenários diferentes que estavam vinculados à sensação no corpo, né? E o primeiro deles foi com a maçonaria, que eu tava com ele fechado, assim, observando as sensações, e aí eu começou a me vir essa tela mental, e nessa tela tinha um monte de pessoas vestidas com aquela roupa antiga da maçonaria, com o capuz bicudo, assim, né? E eu não vi o rosto deles, era embaçado, assim. E tinha um que estava mais perto de mim, assim, no canto direito, no canto esquerdo meu. E aí tinha alguns numa fila atrás dele, assim, e uns 10 metros mais ou menos para baixo tinha um bloco. Eles estavam em cima de uma tabuleiro de xadrez, assim, mas era bem antigo, assim, era um tabuleiro de xadrez amarronzado, a parte branca não era branca, assim. E eles estavam, esse bloco de pessoas vestidas de preto estavam nesse bloco, nesse tabuleiro de xadrez atrás deles, uns 10 metros para baixo, assim. E aí eu comecei a observar isso e eu pensava racionalmente que eu tinha que observar como uma sensação. Me veio essa certeza, assim. Observa isso equânime, como tu observa a sensação. E aí esse da frente ele veio para mim e eu sentia que a veia no pescoço dele pulsava de tanta raiva. E aí ele falou para mim assim: a gente vem te protegendo há gerações e a gente vem garantindo que tu não vá para lá. E esse para lá eu imagino que seja, sei lá, o lugar onde o André Luiz foi lá quando morreu, lá, um Umbral ou aquela região. A gente vem garantindo que tu não vá para lá. E tu quebrou o código de conduta. E o código de conduta só tem uma contrapartida que tu tem que devolver, né? Que eles estavam me oferecendo todos. Eu estava envolvido, né, em todos esses benefícios, né? De ser protegido aqui e de não ir para lá. E a única contrapartida era não levar a experiência para o nível da sensação. Essa era a única contrapartida que tu precisava observar. É por isso que nós somos livres pensadores. Não leva a experiência para o plano das sensações. Ele falou isso e todos eles viraram as costas para mim, assim. E isso me deu muito medo, assim. Fiquei um buraco, assim. Eu comecei a observar aquela sensação de medo, assim. E respirar e observar. E aquele tabuleiro quebrou. E eles foram se dissolvendo, assim, como um filme que vai terminando e fica preta a tela. E aí me veio, assim, uma sensação de paz depois. E eu continuei fazendo o exercício, fazendo scanner, cabeça, na nuca, do rosto, passava pelos ombros. Eu fiquei um pouco impressionado com isso, assim, mais com a ação do envolvimento kármico, assim, dos contratos que eu ainda tinha comigo, assim, né? E aí eu continuei fazendo esse scanner e aí me veio uma outra sensação e veio a sensação... Isso foi lá pelo 5º ou 6º dia. Me veio a sensação e veio uma outra tela mental que tava a minha ex
fazendo uns, sei lá o que eu nem imaginei que meu nome ainda tava por lá, né? Dizendo que ela me liberava para ser feliz desde que eu não fosse mais feliz que ela. Essa era a condição. E que eu assumi esse contrato por todo o sentimento de culpa que eu sentia por ter sido violento, por ter transado com ela sem ela ter querido muitas vezes, não foi nenhuma nem duas. A gente transou quando ela não queria, porque a gente estava casado. E esse sentimento de culpa fez eu assumir esse contrato, mesmo que eu não estivesse lá. Eu assimilei ele. E na hora eu olhei para ele assim e pensei que não faz sentido, né? Mas não disse, não respondi que sim nem que não, assim como pro anterior também eu não tinha respondido. Eu só fiquei respirando e observando, né? Observando a sensação do corpo. E aí abriu essa tela e eu, da mesma forma, comecei a observar ela sem reagir, assim. E aí foi até mais fácil, ela simplesmente dissolveu e saiu, né? E aí eu continuei fazendo scanner, desce, sentindo a sensação, sentindo o choquezinho, sentindo a vibração, cada vez mais sutil, cada vez mais sutil. E aí me abriu uma outra tela, assim, uma em seguida da outra. E foi só esse dia que eu consegui visualizar a tela mental com a sensação do corpo, assim. Me abriu uma tela mental com a nossa família. E aí eu comecei a intuir algumas coisas que diziam. Vou tentar traduzir o mais literal possível para não botar interpretação nisso que eu tô falando, porque o que importa na verdade é o contrato que eu quebrei comigo, assim, né? E eu tô tentando compartilhar isso da forma mais pura e da forma mais como foi, assim, sem interpretação, né? Eu fiquei olhando isso e aí me veio que se eu achava que a gente estava nascendo na mesma família por amor entre nós, eu estava enganado. Esse amor que nos une é o amor do universo. Esse amor equânime de Deus que olha para nós e nos permite viver assim, fazendo contratos um com o outro o tempo inteiro, tempo inteiro. Isso gera muito desequilíbrio entre o masculino e o feminino. E o desequilíbrio do masculino é a apatia ou a violência. E o desequilíbrio do feminino é uma violação do sagrado feminino, violência e silêncio. Onde os homens, todos da família, morrem sem ser homens sagrados, sempre deixando a ascensão para a próxima vida, porque é racional e sempre no plano do intelecto. E as mulheres morrem caladas, com o feminino esmagado. Mas elas têm a garantia de que os filhos vão ser bonitos. Essa garantia da beleza da prole faz a gente se resignar a continuar nesses contratos, um com o outro. E aí, eu não... Ninguém veio falar comigo nesse caso, eu me senti como no filme da Matrix, assim. É uma matrix que funciona, é um sistema que opera, que é sempre contratos entre de um com o outro, assim. Sempre, sempre. E é isso que vai vinculando a gente karmicamente. A gente nasce na mesma família. E isso tem um vínculo com a maçonaria que eu não consegui ver claramente, assim. Porque ao mesmo tempo começou a me vir que as pessoas não precisam... que eram também protegidas. As pessoas da família eram protegidas também. E não era uma família específica com um sobrenome específico, era a família, essa família que vinha junto, com vários sobrenomes, que vinha criando contratos um com o outro e se mantendo sempre nessa união, não por amor, mas por contratos. Sim, por amor desse amor universal, equânime, que nos observa e nos permite fazer como a gente quiser. E eu segui observando isso. E me veio a sensação de que eu podia optar por quebrar isso, quebrar esse momento e reagir, porque começou a me dar um medo de novo, assim, e de não fazer mais parte, né, disso. E ao mesmo tempo eu não parei de observar, eu comecei a observar inclusive o medo, né, que também veio como sensação.
E aí eu fui observando esse medo e observando a situação e ela se dissolveu também como uma tela que vai preteando e sai, assim. E essas 3 coisas na sequência, elas saíram e começou a ser preenchido, assim, no mesmo lugar, uma paz que começou a tomar conta do corpo inteiro, assim. Que eu não conseguiria descrever como foi, assim, era uma paz. Sabe quando tu tá no melhor momento da tua vida que tu pensa, cara, se eu morrer agora, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Era essa paz. Era uma simples paz, assim, de não quero nada, não quero dar nem receber nada, assim. Tá tudo bem. Uma paz, uma paz, uma paz que eu nunca senti na vida, assim. E, e aí eu segui fazendo os exercícios. E aí eu fui falar, inclusive, com uma professora depois do que aconteceu. Eu achei uma brasileira lá. Cheguei falando inglês com ela, daí depois eu vi ela falando português. Eu disse, tu é brasileira? A gente seguiu falando, foi bem legal, que daí o papo foi mais profundo ainda, né? E eu comentei com ela isso, né? Eu disse, eu tive algumas memórias, eu achei que, tipo, poderia ser algum pensamento aleatório ou a minha mente criando alguma coisa, né? Mas eu senti que estava vinculado à sensação do corpo, né? E ela faz Vipassana há 20 anos já, desde que ela morava no Brasil ainda ela fazia. E aí ela me falou que sim, que pode vir memórias, né, dos contratos, ou ela usou o termo Sankara, né? Assim, o Sankara pode vir trazendo alguma memória, mas é muito raro, comigo nunca aconteceu, ela falou. Em 20 anos eu nunca tive essa memória, né? E é bom que tu não se apegue a isso. Falou. Isso não é uma coisa comum de acontecer. E se tu se apegar a isso, ela não vai mais acontecer, porque tu vai sempre sentar para meditar esperando que isso aconteça, e isso é um apego, e esse apego vai ter que ser trabalhado depois, né? Então aproveita quando tá acontecendo, mas quando acabar, acabou. Não fica esperando que vai acontecer de novo, né? Então não te apega, porque o importante disso é a sensação. Tu tem que ir direto na sensação. Quanto mais sutil a sensação, mais no subconsciente tu vai para acessar esses contratos, ou esses sankaras, né? Ela usou o termo. Mais sutil a sensação, mais profunda é o sankara, né? Então não te apega. E aí eu segui fazendo o exercício, não tive mais esse pensamento. O que eu tive depois, e eu tive algumas vezes, assim, umas 3 ou 4 vezes, foi uma sensação de conexão, assim, muito grande. Parecia que era uma pressão interna que eu comecei a observar ela. Ela estava mais ou menos entre o peito e a barriga, assim. E ela começou a aumentar uma pressão, assim, uma pressão como se tivesse um balão aqui dentro. E aí eu respirei fundo umas vezes, assim, e aí eu tive observando, eu queria observar lá dentro, assim, eu tava querendo ir lá na pressão para ver de onde é que tava vindo, sem reagir, né? E aí eu respirei fundo uma hora e comprimi o ar dentro, porque quando tu tranca a respiração, quando tu diminui a respiração, tu afia mais o foco ainda, né? E aí eu segurei a respiração um pouco, assim, e forcei a pressão para tentar ver de onde ela vinha, assim. E quando eu soltei o ar explodiu do meu peito, assim, fez... E aí parece que eu explodi, assim, parece que meu coração, assim, meu peito inteiro abriu e eu fiquei maior do que eu era, assim. E eu ouvia, ele tem um cântico, assim, que ele faz no final da 1 hora, porque essa experiência eu tive de quando a gente fica sentado, a gente fica sentado 1 hora, que eles chamam com strong determination, like, com um forte sentimento de determinação, de sentar e não se mexer, por causa dessa dor nas pernas, né? Então, 3 vezes por dia a gente é sugerido de ficar sentado com essa forte determinação de não se mexer. Então tu senta e fica, e tu começa a observar esse formigar das pernas, essa dor que começa a dar nas pernas. Tu só observa isso por 1 hora. E eu vinha fazendo isso nessa 1 hora. E no final, quando ele começou o cântico, que ele começa por os 5 minutos finais, ele começa a fazer um cântico em Pali lá, que é a língua indiana, né? Que eu tava sentindo essa pressão interna, assim, eu segurei o ar e aumentei ela intencionalmente, assim, para observar. E aí, quando eu soltei o ar, assim, eu expandi numa sensação, assim, de... E eu comecei a ouvir o cântico como se estivesse dentro de uma caverna longe de mim, assim, baixinho, sabe?
E eu consegui fazer o scanner numa respirada só, assim, eu ia da cabeça e descia só sentindo o corpo e subia depois, assim, mas era muito rápido e uma sensação de conexão com tudo, assim. Isso durou uns 2 minutos, assim. Mas era melhor que qualquer orgasmo. E depois eu tive algumas vezes não tão intensas, a mesma sensação depois. E conversando com essa professora, ela me falou que essa é a sensação de quando começa a fluir as energias, quando tu começa a faxinar as informações grosseiras do teu corpo, assim. Por alguns momentos tu tem essa conexão, né? Que provavelmente ela não me falou, mas eu intuí que deve ser a mesma sensação quando a gente desencarna, assim, porque eu senti que eu não tava ali, sabe? Eu tava sentado, mas eu tava maior, assim, como se eu tivesse, sei lá, assumido um inchado, explodido, assim, tava me sentindo, assim, essa explosão no corpo inteiro e essa conexão, assim, com tudo, sabe? E aí ela me falou, isso é o que estraga, isso aí é o que normalmente estraga o processo das pessoas, ela falou. Essa sensação, ela dá muito apego. E aí quando as pessoas sentem ela, as pessoas sentam para meditar para sentir isso. E aí não sentem. Porque daí tu começa a se apegar, a fazer o exercício com apego de novo, e aí tu não consegue sentir, porque ele é justamente o caminho contrário disso. Ele é a conexão, é o olhar equânime. Quando tu consegue olhar sem intenção, sem dizer se é bom ou ruim. Tu só observa, tu observa a sensação, tu observa o músculo vibrando, tu observa a dor e tu muda. Tu vai sempre movendo a atenção. Tu nunca fica. Tu só vai ficar num lugar específico por 1 ou 2 minutos quando tu não sentir nada. Aí tu vai ficar ali por 1 minutinho. Assim que sentir alguma coisa, começa a mexer de novo. E aí eu senti muito alívio, muita paz, assim. Muita dor nas pernas, mas muita paz. E eu senti mais conectado com a família num aspecto amoroso, assim, sabe? E, e os contratos eu quero quebrar. Simplesmente porque isso não faz a gente feliz, né? A reação a isso, né? E é tão legal quando a gente consegue aproveitar o tempo fazendo alguma coisa ou fazendo nada, mas estando ali 100%, sabe? E quando a gente aprende, e isso é um exercício, esses 10 dias é um exercício mental que vai te ajudar a mudar a forma de se relacionar com o mundo, né? Porque tu não vai reagir às coisas externas depois disso, né? E tu vive com menos dor, tu vive com menos arrependimento, porque tu tava ali, tu falou pra tua mãe que tu não gostou do gosto, que não te agradou, entendeu? Tu aprende a ser honesto, não importa a consequência, tu observa, só observando a sensação. Esse é o exercício. A base toda do ensinamento da filosofia que vai fazer tu transcender a matéria, observar com equanimidade, né? A sensação, tanto a dor quanto o prazer. Todo vício é vinculado às sensações. A pessoa não se vicia em cocaína, ela se vicia na sensação que ela tem quando ela usa. O corpo dela responde daquilo de uma forma muito positiva e ela se apega. Quanto menor for a observância dela na sensação, maior é a tendência ao vício, né? E ao contrário também, a mesma coisa para qualquer tipo de vício, inclusive o de sofrenildo, né? Que eu tinha muito, tenho ainda, né? Aprendi a técnica para transpor isso, mas ainda tenho, né? De fazer os outros se sentirem culpados para estarem perto ou para me agradarem de alguma forma, né? Então tu fez tal coisa, isso me magoou. E isso que eu falei vai fazer essa pessoa ficar perto de mim e isso vai me dar uma sensação boa. E eu me apego à sensação. E aí a minha ação muda, a minha ação vai mudar de diferentes formas, mas o apego, a sensação que não está observada, ele pode aumentar cada vez mais, porque eu vou construindo em cima disso, né? Cada vez que eu reforçar esse sankara, que eu reforçar essa sensação que eu quero sentir, eu tô aumentando esse processo, né?
E ao mesmo tempo, quando eu começo a observar elas, quando eu levo a experiência para o plano da sensação, eu dissolvo, né? E é simples assim. É muito simples, muito